Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, eu quero dividir com a igreja um texto que eu li, muito conhecido, e Deus falou ao meu coração. É livro de Marcos, capítulo 5. Então nós vamos ler até o 20, mas por partes. Diz assim, do 1 ao 7. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o que tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, ao descer do barco, veio ao encontro dele um homem. Nós não sabemos o seu nome, mas conhecemos a sua história. Ele era um homem que vivia o quê? Aprisionado por forças malignas. O texto ele é bem claro em dizer que ele vivia em sepulcros, e nem mesmo as cadeias, as correntes podiam o quê? Podia prendê-lo. E ele andava de dia e de noite, fazendo o quê? Gritando e se ferindo aonde? Em pedras. Vamos olhar um pouquinho para esse homem. Por causa do quê? De um espírito maligno. Ele perdeu a sua identidade, ele perdeu a sua família, ele se tornou o quê? Um foragido. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas tentavam prendê-lo, mas não conseguia. A Bíblia, irmãos, ela é bem clara em dizer que ele vivia andando. Ela não relata o tempo, quanto tempo aquele homem ele se encontrava naquele estado. Mas as pessoas o desprezavam, as pessoas o evitavam, porque ele era considerado imundo aos olhos de todos, mas não aos olhos de Jesus, porque quando Jesus entrou na sua vida, ele mudou a sua história. Irmãos, quantos de nós precisamos ser libertos de espíritos imundos da nossa vida? Irmãos, nós estamos acorrentados, nós estamos o quê? Amarrados por causa desses espíritos imundos. E é o quê? E é em diversas áreas das nossas vidas. Nós nos encontramos acorrentados, muitas das vezes, na saúde, na vida econômica, num relacionamento, na fascinação, no colorido, na vaidade desse mundo. É tudo espírito imundo, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus, aquele endemoniado, ele teve um encontro ali com Jesus, Jesus fez o quê? O libertou. Livrou ele de tudo aquilo que amarrava, de tudo aquilo que aprisionava ele. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, tem toda a autoridade no céu e na terra. É o nome que está acima de todo nome. E tem todo o poder, irmãos. Da mesma forma que houve o milagre na vida dele, ele quer fazer nas nossas vidas no dia de hoje. Mas para isso, nós temos que crer, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos o que? Não podemos deixar que o óleo falte aonde? Na nossa cabeça. As nossas vestes em todo o tempo têm que ser brancas, alvas. Eu não me canso de dizer, irmãos, nós somos os personagens de hoje.
Nós somos. E houve uma mudança na vida daquele homem. Porque vamos lá, olha o que continua dizendo no 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entrássemos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, aquele homem possuído não de um demônio, de uma legião. Aquela legião, ela se prostrou diante de Jesus. Por quê? Porque diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aí eu pergunto para a amada igreja: haverá algo impossível para o nosso Deus, irmãos? Irmãos, aquele homem agora não era mais um endemoniado, mas uma pessoa liberta pelo poder de Deus, em perfeito juízo, totalmente transformado. Irmãos, note que aquele homem agora liberto, ele o quê? O texto vai dizer que ele pediu para seguir Jesus. Porque olha o que diz o 16. E o que aquilo tiveram vistos, contaram. E o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai à tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Irmãos, olha que interessante. Depois de liberto, o que ele pediu para Jesus? Para segui-lo. E o que Jesus disse para ele? Não. Irmãos, quantas vezes nós oramos: Senhor, abre essa porta. O Senhor vai lá, fecha. O Senhor abençoa algo dessa natureza. O Senhor está lá quieto. O Senhor fala não. O Senhor se cala. O Senhor não responde. Então, irmãos, quando nós olhamos, olha o motivo do endemoniado. Ele queria seguir Jesus. E Jesus disse não. Porque nós, irmãos, queremos o já. Nós enxergamos o hoje. Mas olha o que Jesus mandou ele fazer. Mandou ele retornar à tua casa. Imagina a cena. Ele voltando para a tua casa nos seus, em perfeito juízo. Segundo, ele mandou ele anunciar quão grandes coisas o Senhor havia feito por ele. Ele falou da sua misericórdia para os seus. Ele contou o seu testemunho, que era fiel e verdadeiro. E todos ali, eles puderam contemplar com os seus olhos aquilo que Jesus havia feito na vida daquele homem. Irmãos, nós temos que confiar naquilo que o Senhor Jesus está fazendo. A primeiro momento nós não entendemos o porquê do não. Mas olha o que interessante. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, as pessoas ali mandaram ele fazer o quê? Embora, expulsaram. Algum tempo depois, Jesus voltou naquela região pregar a sua palavra. Só que a multidão não queria que Jesus fosse expulso. A multidão o seguia, irmãos. Sabe por quê? Por causa do testemunho daquele homem, irmãos.
Então, irmãos, nós não entendemos, mas guarde algo. Nós vemos o agora, Jesus vê o amanhã. Nossa visão é limitada, a visão de Jesus é ilimitada. Ele sabia o que aquele homem liberto seria capaz de fazer. Ele sabe o que eu e você, liberto, livre de tudo aquilo que nos acorrenta, que nos perturba, somos capazes de fazer. E a favor do reino dele. Porque lá em Coríntios está escrito: mas como está escrito, as suas coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Mas a pergunta fica: o Senhor nos ama, mas será que nós estamos amando, obedecendo de todo o nosso coração? Amém? Então, como ele fez na vida daquele homem, ele quer fazer na nossa vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Engraçado, a gente estava falando de demônio antes, não estava? E agora fala de legião. E a gente falou que mosca não trabalha em um, trabalha em o quê? E olha que interessante, quando as moscas se manifestaram em quê? Em porco. Porco leva para quê? Para lavagem, para o chiqueiro. Olha a comida o quê? Que está no lixo. E aonde que os porcos foram cair? No mar. E quem que habita no mar, irmãos? A besta, o anticristo. Pelo amor de Deus, não faz do teu pastor um apacentador de porcos. Porque aqui fala que tinha pastores que apacentavam o quê? E o Senhor manda a gente não dar pérola. Então não sejamos contenciosos com a palavra de Deus. Nos prostremos, porque senão tu vai fazer dos teus líderes apacentador do quê? Aí não dá, irmãos. É quando a gente se comporta como ovelha. Tinha um homem lá endemoniado, que no mundo espiritual, ele era o quê? Um porco. Essa era a verdade. Porque Deus só materializou no físico aquilo que acontecia onde? Ele vivia no sepulcro, lugar de gente morta. E o Senhor fala: levanta dentre os mortos, e Cristo o quê? E te esclarecerá. E quando ele chegou na presença do rei, irmãos, o que ele fez? Se prostrou e adorou. Passou a olhar para Jesus do que? Quem não é contencioso é isso, se humilha debaixo do que? Das potentes mãos dele. Aí não tem jeito. E depois de liberto ele quis ir. Mas como a irmã disse, Deus tinha um propósito muito maior naquela terra. Ele era a porta para Jesus voltar depois lá. A Bíblia não diz, mas eu creio que depois, na segunda vinda, ele pôde continuar seguindo Jesus aonde? Na sua caminhada. Mas como está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo quem? Não tem jeito. O primeiro lugar que ele foi alcançar foi o lar dele. Amém? Demônio leva a gente para aquilo que é morto, leva a gente lá para o mar, leva a gente lá para o chiqueiro. Mas Jesus não, ele leva a gente para casa e traz uma vida em abundância para nós, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.